boa tarde a todos. Que a paz de Jesus possa nos envolver nesse instante. Uma vez mais, a convite dos nossos amigos de Ideal Espírita, cá estamos para falar e refletir a respeito do tema o suicídio e a loucura. Encontraremos referência a esta temática no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, que tem como título Bem-aventurados os aflitos, nos itens 14 a 17, onde a espiritualidade maior nos traz os seus sublimes ensinamentos sobre a loucura e o suicídio. Notemos que esta temática é de profunda importância ao nosso exame, porque, segundo a Organização Mundial de Saúde, anualmente ocorrem 800 mil casos de suicídio. Por dia, 1.200 pessoas atentam contra a própria vida. A cada 40 segundos, um indivíduo se mata. Estes números são ainda mais impactantes quando se analisa a tentativa de suicídio, porque se multiplicam em 16 vezes. E o que o Evangelho nos ensina a esse respeito? O Evangelho vai nos dizer que, frente às contrariedades, frente às adversidades da vida, não raras vezes, os indivíduos, não encontrando soluções para os seus problemas existenciais, se angustiam, ficam perturbados, e esta angústia, esta perturbação intensa, contínua, leva a patologias mentais, ao que antigamente se chamava de loucura. Em casos de muita aflição, de muita dor, de muita contrariedade, de muito descontentamento, de muito desespero, o indivíduo, nessas circunstâncias, crendo não haver saída para a sua dor, crendo não haver saída para o seu problema existencial, tem a falsa ideia de que, tirando a própria vida, irá dar cabo à sua dor, à sua angústia. A doutrina espírita, no entanto, nos dá a certeza de que a morte do corpo físico não é o fim. O nosso espírito é imortal. Quando temos essa convicção, quando temos essa certeza, isso nos faz desenvolvermos a nossa calma, a nossa serenidade, a nossa fé, a nossa esperança. Neste ponto, o Evangelho também nos diz que a nossa encarnação atual representa menos que um dia na nossa existência perante a vida eterna. E quando nós temos esta concepção, se torna mais fácil desenvolvermos essa calma, essa tranquilidade, que nos darão maior lucidez, maior discernimento para enfrentarmos as dificuldades do nosso caminho. É importante que nós ressaltemos que as dificuldades que estão no nosso caminho representam, por mais dolorosas que sejam, uma oportunidade de crescimento. Como já diz o ditado, Deus não dá a ninguém um fardo maior do que pode carregar. Então, se uma dor muito pungente se apresenta na nossa jornada, existe uma razão. E quando
buscamos manter a calma, quando cultivamos a oração, quando buscamos a tranquilidade mental, as soluções, o caminho, o amparo, a inspiração nos chega. E assim nós conseguimos transcender aquela adversidade. No entanto, o indivíduo que opta pelo suicídio, ele não tem esta concepção de que a vida continua ou não quer ter esta concepção. E assim o fazendo, ao atentar contra a própria vida, ele se coloca em uma situação ainda pior. A primeira consequência do suicídio é o arrependimento, porque ao desencarnar, no plano espiritual, o indivíduo percebe que a sua dor, o seu problema, não terminaram com a morte do corpo físico. E aí então bate o arrependimento, bate o remorso. Uma segunda dificuldade que o indivíduo se depara nessas condições é a questão que quando ele atenta contra a própria vida, ele lesiona o perispírito. Então, naqueles casos em que alguém toma soda cáustica, certamente naquela região do perispírito fica um registro, fica uma marca após o desencarne. Se alguém dá um tiro na sua cabeça, certamente naquela região do perispírito fica este registro. Se alguém se suicida por afogamento voluntário, lesiona a região do perispírito correspondente à região dos pulmões. E esse registro então também fica no perispírito. O perispírito é um veículo semimaterial que faz a ligação entre o corpo denso, o corpo carnal e o espírito. E quando o indivíduo assim opta, ele fica com este registro. E ao reencarnar, o novo corpo de carne serve como um dreno, porque aquele registro que agora está no perispírito vai ser passado a esse corpo, vai ser transmitido a esse novo corpo. Então, não raras vezes, os suicidas trazem as marcas do gesto equivocado numa encarnação futura. E isso é bastante complicado, porque o indivíduo pode vir com uma dificuldade respiratória muito grande, pode vir ou com um problema no estomacal muito intenso, um problema gástrico muito intenso, ou com um problema mental bastante grande também. Então, isso prolonga ainda mais o seu sofrimento. Uma outra questão que se dá quando o indivíduo desencarna é que, ao desencarnar, ele se mantém por um processo de ressonância magnética vinculado ao corpo físico. Quando nós reencarnamos, nós recebemos uma cota de fluido vital. E esse período reencarnatório, ele não é fixo, ele pode ser prorrogado ou pode ser encurtado, dependendo dos hábitos, dependendo do tipo de vida. Mas quando o indivíduo opta pelo suicídio, o que acontece com esse fluido vital? Esse fluido vital fica mantendo esse processo de ressonância entre o espírito desencarnado e o corpo físico em putrefação. O espírito acompanha esse processo de putrefação do corpo, embora desencarnado, se mantém vinculado ao corpo. E, em decorrência disso, fica num estado de maior tormento, de maior angústia, de maior aflição no plano espiritual. Fora isso, aqueles que optam pelo suicídio, eles provocam naturalmente a tristeza, a dor, os seus familiares que permanecem encarnados. E para nós espíritas, o pensamento é uma força viva. E o pensamento entristecido dos nossos familiares
chega ao espírito desencarnado como um petardo, como uma flecha, intensificando ainda mais no plano espiritual o seu quadro de dor. Então, sob esse aspecto, a gente pode perceber que os problemas daquele que opta pelo suicídio se propagam muito além dos problemas que ele tinha quando estava aqui encarnado. Por isso que, via de regra, todas as religiões, embora apresentem as suas divergências, são contrárias ao suicídio. Vejamos que a ideia propagada pelos materialistas de que só se vive uma vez, ela culmina por incentivar o suicídio. Porque se após a morte não existe nada, e hoje eu passo por um processo de angústia, de aflição, de dor muito intenso, por que não, segundo a lógica dos suicidas, me matar? E aí então o indivíduo se mata e se depara com todo esse contexto agravado, exasperado no plano espiritual. Em sentido oposto, a doutrina espírita nos traz essa certeza de que, com a morte do corpo físico, nós regressamos à erraticidade, à pátria espiritual, e a nossa vida continua. Teremos novas experiências da matéria. E essa convicção, então, de que somos espíritos imortais, já nos traz um pouco mais de calma e tranquilidade para enfrentarmos com mais serenidade, com mais lucidez, os problemas que se apresentam. Então, a doutrina espírita é absolutamente contra o suicídio, porque o suicídio é o maior crime que nós podemos cometer contra as leis divinas. Se Deus nos concede a vida, valorizemos a vida. Saibamos aproveitar esta experiência como uma oportunidade de amadurecimento e crescimento em todos os sentidos, com a certeza de que nenhuma dor é eterna, nenhuma angústia é eterna. Tudo passa, tudo se supera, porque a lei é de crescimento e é de evolução. Por mais tormentosa que seja a situação, valorizemos sempre a vida. Muito obrigado pela atenção. Quero mais palestras curtas da UD Partenon. Curta, compartilhe e comente. Inscreva-se no canal da UD Partenon do YouTube.